Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas a todos que têm courofobia, ou seja, que sentem medo de palhaços. Mas a lista de hoje é inteiramente dedicada aos mais assustadores desses personagens de circo. Eu não tenho medo dessas criaturas circenses, mas existe algo sobre eles que eu acho realmente muito estranho e inquietante. Mesmo os palhaços mais felizes parecem ter algo sombrio por baixo de toda aquela roupa colorida e maquiagem desbotada. Talvez esta seja a razão pela qual algumas pessoas têm medo deles. Se você quer arriscar dar uma olhada nas figuras que eu separei na lista de hoje, então já aconselho a deixar a luz acesa e a porta aberta. Acho que você já deve conhecer alguns, outros nem tanto, mas todos têm duas características em comum: a cara medonha e o sorriso macabro. Eu sou o Antônio Bocco e você conhece agora 6 palhaços bizarros que você não vai querer encontrar por aí. Número 1, Ronald McDonald. Pode parecer brincadeira, mas o que eu vou te contar agora é pura verdade. Ronald McDonald, o famoso mascote da maior rede de fast food do mundo, é um palhaço que você não vai querer ver na sua frente. É muito comum nos Estados Unidos e em vários outros países esse palhaço ser convidado para festas de aniversário, por ser muito famoso, mas o perigo ainda está por vir. Se uma das crianças quiserem ficar muito próximas desse palhaço, precisam tomar muito cuidado, pois ele costuma utilizar métodos nada agradáveis para manter distância dos pequenos. Em uma festinha na Nova Zelândia, por exemplo, ele chegou a beliscar algumas crianças e pisou forte em seus pés para que elas não se aproximassem demais dele. Então lembre-se, na próxima vez que você ver esse palhaço bonzinho, tome cuidado. Eles podem ter contratado um louco e você pode acabar se machucando. E se você duvida dessa história, dá só uma olhadinha nessa foto aí. Ela foi registrada no momento em que Ronald McDonald foi preso pela polícia da Nova Zelândia, depois de sua indelicadeza com as pobres criancinhas. Número 2, Palhaço de Poltergeist. Se você já assistiu ao filme de terror Poltergeist, então já sabe o que vem por aí. Vamos começar pelo primeiro filme, de 1982. Existe uma cena que causou arrepios em todo mundo, eu tenho certeza. Um menino inocente que está se preparando para dormir levanta assustado da cama quando percebe que seu palhaço de brinquedo não está na cadeira, lugar em que fica sentado toda noite. Então, enquanto procura pelo seu brinquedo, ele resolve olhar debaixo da cama. Péssima ideia. O palhaço surge do nada, enrola seu braço pelo pescoço da pobre criança e leva ela para debaixo da cama. Essa cena, que era muito macabra na época, já virou paródia em alguns lugares, como no seriado Family Guy e no filme Todo Mundo em Pânico 2, quando essa criatura bizarra assusta sua vítima de uma forma nada convencional. Mas no final, quem leva a pior é o próprio palhaço. Quem lembra dessa cena hilária? Número 3, Pennywise. Pennywise é um personagem muito famoso do livro A Coisa, escrito por Stephen King. Ele é uma criatura sobrenatural que consegue mudar sua forma, mas geralmente aparece como um palhaço para atrair a sua presa preferida, as crianças, alimentando-se dos medos delas, assim como Freddy Krueger. Para esse palhaço bizarro, deixar uma criança assustada antes de devorá-la equivale ao mesmo que temperar uma carne antes de comer. Ele também aparece na série Supernatural, na 2ª temporada. Olhe bem nos olhos bizarros desse palhaço e me responda: o que você faria se esbarrasse com ele por aí? Número 4, O Riso. Esse palhaço é definitivamente um dos mais feios e assustadores do cinema. Chamado de Riso, ele foi personagem do filme Diversão Macabra em 2008. Pense em uma criatura totalmente perversa. O que ele mais gosta de fazer é se divertir com o sofrimento dos outros. Ele assustava os jovens, prendia eles em cômodos com paredes que iam se fechando até morrerem esmagados. Perseguia as pessoas com caminhões e preparava outras brincadeirinhas sangrentas. Provavelmente, ele é um parente não muito distante do Jigsaw, personagem macabro de Jogos Mortais. Número 5, Twist. Se você já assistiu a 4ª temporada de American Horror Story, então deve ter visto o terrível palhaço Twist.
É realmente de parar o coração que ele faz. Os produtores da série falaram que eles tinham medo das pessoas terem ataques cardíacos quando assistissem. A introdução do palhaço no primeiro episódio é brutal. 2 pessoas da produção tiveram pesadelos sobre esse palhaço desde que começaram as filmagens. E eles nem tinham medo de palhaços. A atuação dele foi tão amedrontadora na série que o presidente da Associação Internacional de Palhaços criticou o fato de o vilão da série ser um violento palhaço e isso ter causado ainda mais medo das pessoas por palhaços. Número 6. Pogo. Por mais bizarro que esse palhaço pareça, fique sabendo que ele poderia ser ainda mais sombrio sem a sua fantasia. Esse palhaço foi criado por John Wayne Gacy, uma espécie de isca para se aproximar de homens jovens para que ele pudesse abusar sexualmente deles e depois matá-los. Já falamos dele aqui no canal, você tá lembrado? Investigações levariam as autoridades ao encontro de um dos serial killers mais emblemáticos da história, o palhaço assassino. Gacy aprendeu sozinho como aplicar maquiagem de palhaço e fez todos os seus próprios trajes. De uma forma estranhamente irônica, ele pintava a boca com cantos afiados em vez de cantos arredondados, que são o jeito preferido para não assustar as crianças. Gacy participava de festinhas de aniversário e também aparecia em hospitais infantis locais. Ele era o próprio palhaço do inferno e chegou a matar 30 pessoas com esse personagem bonzinho inventado por ele. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço do seu amigo Bobo. Até a próxima.